Abra aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, versículo de número 15. A Bíblia diz assim: vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José? E certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. E eu coloquei de propósito, irmãos, o título dessa mensagem: E agora José? Há uma poesia de José, o poema de Carlos Drummond de Andrade, tem apenas o título de José. É um lindo poema, ele foi publicado em 1942, em um dos compêndios, uma coletânea de Carlos Drummond de Andrade, chamado Poesias. Mas um cantor popular brasileiro, ele transformou em uma música, musicou esse poema, com esse título: E agora José. Esse cantor se chama Paulo Diniz, e ele fez isso em 1972. E quando eu estava passando por esta passagem bíblica, eu olhei e quero trazer de novo para a igreja. Eu falo muito sobre José no encontro com Deus. Não vou falar de José aqui nos mesmos termos do encontro, mas quero lembrar a igreja sobre esse personagem bíblico que nos ensina, do jeito dele, com a humanidade dele, como perdoar. Queridos, eu ouvi um diagnóstico uma certa vez sobre a causa do câncer. Assim, olha, sem nenhuma dificuldade, o autor dessa tese foi direto ao ponto, dizendo que não tem para onde correr. O câncer está ligado muito à falta de perdão. Falei, eita, assim, direto e reto? Sim, afirmou o crente dessa tese. Eu sou chegado muito às possibilidades. Eu não gosto de fechar questão assim com um diagnóstico, por conta de como o ser humano é um universo de possibilidades. Há um desafio, irmãos, para nós. O desafio de ser humano é um desafio. E quando eu olho para Jesus, ele coloca umas possibilidades diante de nós assim, ó. Mateus 9:23. Jesus abre um leque de possibilidades quando ele fala assim, ó: tudo é possível ao que crê. Olha que loucura. Tudo é possível se você acredita em que você acredita. Essa foi a compreensão que tive desse texto. Tudo é possível ao que crê. Então nós criamos algumas variáveis em volta das experiências que temos. Muitas vezes eu nem sei sobre se algum determinado tema eu creio, o que eu creio sobre isso, mas de repente eu reajo de tal forma que aquilo pode se tornar possível. Então, diante de cada dessas variáveis, irmãos, seria muito bom a gente passar para aquele ditado popular, né? Cada caso é um caso. E pensando nisso, quero trazer à memória então a história de José. José é aquele personagem bíblico que a sua história começa a ser contada no capítulo 37 de Gênesis, e que de uma maneira resumida assim, ele era o queridinho do papai, e a Bíblia fala que ele teve um sonho, e esse sonho foi replicado, e ele conta esse sonho para os seus irmãos. A Bíblia deixa bem claro nos capítulos 37, 39, 40, até o final de Gênesis, o drama e a história de José. Por ser o queridinho do seu pai, e por ter um sonho em que colocava os seus irmãos sob o seu governo, a Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram,
e fizeram de tudo para acabar com seus sonhos. Um dos atos foi jogar José numa cova. O outro foi vendê-lo como escravo. E eu fico imaginando José como qualquer um de nós, e agora? O que eu fiz para merecer isso? Eu fico imaginando José na cova, por exemplo. O que eu fiz para merecer estar nessa cova, ser odiado pelos meus irmãos? A gente muitas vezes não tem noção o que nós estamos fazendo e o que as pessoas estão reagindo diante daquilo que somos, daquilo que estamos fazendo. A história de José então se transcorre, eu gostaria muito que você conhecesse da sua maneira a história de José, lendo a partir do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, com apenas um espaço ali no capítulo de número 38, que é um adendo da história de Judá. Então José, de repente, é desafiado pelo princípio bíblico de perdoar os seus algozes. É por isso que a pergunta dessa mensagem é o mesmo título da música popular de Paulo Diniz, E Agora, José? Inspirado pela grande poesia de Carlos Drummond de Andrade, que tem apenas o título José. Aí nós chegamos no capítulo 50. Olhando para o capítulo de número 50, irmãos, eu quero dar uma olhada em todas as atitudes que José tomou diante desse desafio, quando ele foi colocado diante daqueles que o feriram. Primeiro princípio, é que essa questão de perdão é tão séria, que a maioria de nós temos alguma dificuldade com relação a esse princípio bíblico. A maioria de nós temos isso, até porque a Bíblia a apresenta como uma condição. É tão fundamental isso que a gente vai aprender na oração do Pai Nosso, no versículo de número 12, quando Jesus nos ensina, ele fala assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Faz parte de uma oração que não é para ser repetida, é um princípio de vida a ser vivido. E depois de Jesus ensinar, ele diz, como que uma condição, no versículo de número 14 e 15, do mesmo capítulo de Mateus 6, a Bíblia vai dizer assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Fica meio que uma ameaça bíblica, não é? E nós nos perdemos nisso. Será? Tem pessoas que estão com medo de ir para o inferno, porque na sua avaliação, ela não conseguiu cumprir esse princípio, porque foi ferida de tal maneira, de que para ela é impossível perdoar a quem o feriu. Mas irmãos, eu fiquei olhando para isso e falei assim, vamos olhar para José? E depois eu quero voltar nessa questão da condição aqui. Por que que Deus condicionou o seu perdão ao perdão dele? Há um princípio aqui que você precisa observar. Então relembremos a história de José. Depois de tudo isso que aconteceu, você vai ver o drama de José, quando os seus irmãos, por conta da necessidade de ir até o Egito, comprar alimentos, os irmãos de José, lá no capítulo de número 45, abre a Bíblia lá em Gênesis 45, para vocês saberem aonde estamos. Gênesis 45. Olhe comigo, irmãos, por favor, de Gênesis 45, olhem aí para o momento em que, no versículo de número 8, quando os irmãos de José
chega diante dele para comprar alimento sem reconhecê-lo. Na cabeça dos irmãos de José e do seu pai, ele havia sido morto. Foi vendido como escravo e provavelmente já estava morto, porque um escravo não vivia tanto tempo como escravo. E os irmãos estavam ali diante de José, que era agora o primeiro ministro do Egito. Com poder, com todo o poder que um ser humano poderia ter para, junto com o faraó, governar os 14 anos de desafios que o Senhor deu para o Egito, de 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Quando você olha aí para o capítulo de número 45, a Bíblia diz assim, no versículo de número 7. Olhe para o versículo de número 7 do capítulo de número 45. Deus me, ou melhor, irmãos, perdão. Versículo de número 1, perdão, queridos. Versículo de número 1 do capítulo 45. Então José, não podendo conter-se diante de todos os que estavam com ele, bradou e disse: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E aquele era o momento. Depois de José, para José chegar nesse ponto aqui, queridos, ele foi muito humano assim, em termos de evidenciar qual foi os mecanismos que ele separou para si, para viver o princípio do perdão. Uma das primeiras coisas foi que quando ele não se deu a conhecer aos seus irmãos de um primeiro momento. No primeiro momento, sabe o que José fez? Ele começou a dar uma castigadinha nos seus irmãos. Ele falou para os seus irmãos assim: vocês são espiões, vocês vieram aqui espionar a terra. Os seus irmãos: não, nós não somos espiões, nós viemos comprar alimento. Nosso pai, o nosso irmão mais novo, ficou na terra lá na terra, onde ele habita, enquanto nós viemos aqui comprar alimento. E os seus irmãos foram sendo tratados. José pega, irmão, só estou contando panoramicamente, porque eu quero entrar nos princípios disso. José vai mostrando para os seus irmãos, e é um princípio muito importante sobre o perdão para nós, que perdoar não é esquecer. Ele lembrava que aqueles 10 irmãos dele ali, foram pessoas muito más com ele. Jogaram ele numa cova, arrancaram a sua capa, mataram um cabrito, ensanguentaram-na e levaram para o seu pai, para que seu pai pensasse que ele estava morto. Depois venderam ele como escravo, e ele sofreu todas as dificuldades de um escravo ali. Deus foi com José a cada momento, mas ele não se esqueceu do que fizeram com ele. Então, o primeiro princípio: e agora, José, o que você vai fazer para perdoar? Primeira coisa, eu não esqueci não. Perdoar, irmãos, não é esquecer. Fique com isso, porque em algumas receitas sobre perdão, fala: quem perdoa esquece. Não é isso o que a Bíblia diz. Seus irmãos cheios de culpa, dizem assim: nós estamos sofrendo isso aqui, por conta do que fizemos com o nosso irmão, aquele que matamos, aquele que vendemos como escravo, e que agora provavelmente está morto. A culpa faz com que a pessoa que sofreu o mal aproveite do culpado e começa a espizinhá-lo. José, como ser humano, fez isso, sabia? Ele arranjou um caminho para perdoar os seus irmãos, mas ele deixou bem claro que ele não esqueceu não. Vocês antes vão sofrer um pouquinho na minha mão. Fez o seguinte teste para os seus irmãos, para vocês provarem, tudo isso está lá, tá, irmãos? Eu quero fazer um resumo aqui. Para vocês provarem que vocês são o que são, não são espiões, vocês vão fazer o seguinte:
vocês vão deixar um dos seus irmãos aqui. E de propósito, creio eu que ele separou Simeão, porque Simeão era um dos irmãos de José muito violentos, muito violento. Certa vez Simeão e Levi fez um estrago na vida de alguns dos seus contemporâneos. Deixou Simeão, e vocês então vão voltar e vão trazer o seu irmão mais novo para vocês provarem que vocês não são espiões. Irmãos, o irmão mais novo de José era Benjamim, que havia nascido como o último das 12 tribos de Israel. E o seu nascimento provocou a morte da sua mãe. Benjamim então era o caçulinho, o queridinho do papai. Ele não foi nessa caravana comprar alimentos porque Jacó tinha medo de acontecer alguma coisa. Jacó diz assim de propósito mesmo: eu já perdi o meu filho José e não quero perder Benjamim. Então José faz um teste terrível para aqueles irmãos. Vá lá e traga o seu irmão, para vocês provarem. Quando os irmãos José chegaram com essa proposta para Jacó, que nessa época já se chamava Israel, ele falou: de maneira nenhuma, já perdi José, vou perder Benjamim. Mas não teve jeito, a fome era grande, eles precisaram voltar e agora trouxeram Benjamim. E José ali na sua luta, eu creio para liberar os seus irmãos, para perdoar os seus irmãos, eles trazem Benjamim. E José então dá a sua última cartada de algo que não é recomendável, mas eu entendo a humanidade de José. A sua última alfinetada, a sua última vingança, assim. Ele cria a estratagema quando eles provam que Benjamim que eles não eram espiões porque trouxeram o seu irmão mais novo. A primeira coisa que José faz é mostrar os seus limites emocionais. Tem um texto muito bonito, agora sim, vocês olhem comigo para Gênesis 45, que José deixa bem claro assim, que ele tem as suas emoções. Benjamim, ele abraçou, ele beijou. Benjamim, ele deu mais presentes para Benjamim. Ele colocou uma porção mais gorda diante de Benjamim. E os seus irmãos, a Bíblia diz que ele apenas beijou eles. Tem outra coisa sobre o perdão, irmãos, que eu quero passar para vocês quando eu olho para José. Respeite os seus limites emocionais. Perdoar não é ficar com chamego exagerado. Perdoar é deixar bem claro, você está perdoado e cada um siga, e está tudo certo. Cada um siga o seu caminho. Porque a Bíblia diz no versículo de número 14 do capítulo 45, lançou o pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, Benjamim chorou também ao seu pescoço. Versículo 15, beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles, mas sem muito chamego. Para Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Para os seus irmãos, apenas o alimento. Ele conhecia os seus irmãos, ele tinha os seus limites. E ele deixa bem claro no versículo de número 24, despediu os seus irmãos e partiram e disse, não contendeis no caminho. Ele sabia que ele tinha uma turminha ali de encrenqueiros. Mas a última, antes de chegar nisso, a última alfinetada de José, foi a pegadinha do copo. Os irmãos lembram? Eles provam, José não havia se revelado a eles ainda. Eles provam para José que eles não eram espiões, e José então despede-os, todos os irmãos, voltando para casa. Mas José põe o seu copo de prata dentro da sacola de Benjamim. E quando eles estão afastados, chega o gerente de José e fala assim, uai, a gente fez o bem, vocês agora roubaram o copo de José. Ele falou, não,
ninguém aqui roubou nada. E se alguém aqui roubou, que seja, todos nós seremos escravos. Aí o homem falou assim, não, eu quero que seja escravo só aquele que está com o copo. E sabe onde estava o copo? Na matula de Benjamim. Os irmãos se desesperaram. Como nós vamos deixar Benjamim aqui no Egito? Meu pai recomendou tanto. Judá havia prometido para Jacó, olha, se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode me culpar e culpar toda a minha família e amaldiçoar a mim, toda a minha família, se eu não trouxer Benjamim de volta. Então houve aquele desespero, essa foi a última alfinetada de José. Irmãos, nós temos esses nossos limites. Quando eu olhei para José, eu vi a sua humanidade. Nós não somos tão bonzinhos assim. Nós não liberamos com tanta facilidade assim não as pessoas que fizeram algum mal para nós. Mas isso não implica que eu deva cumprir o meu princípio. Aí José então começa a liberar o perdão. A primeira coisa então, conforme eu li para os irmãos aqui, José se revela para os seus irmãos, e ele diz que ele era José. Os seus irmãos ficaram totalmente abismados assim, nossa, José está vivo, José está aqui. José então começa a dizer aos seus irmãos, versículo de número 4 do capítulo 45, peço-vos, chegai-vos a mim. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, sem esquecer, a quem vocês venderam para o Egito. Ele não esquece não, mas ele vai tomar agora atitudes de quem está perdoando, conforme a expectativa de Deus, não conforme o meu coração, não conforme o meu sentimento. Ele diz para os seus irmãos, não se entristeçam, olha o versículo de número 5, não vos entristeçais, do capítulo 45, e nem pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Um princípio fundamental aqui, irmãos, é o de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não duvide, você pode estar passando pela pior das situações da sua vida, mas há um querer de Deus, um permitir de Deus nisso, para que ao final a promessa da palavra se concretize. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. José tinha essa concepção no seu coração, não vos entristeçais. Aí ele tem essa convicção assim, versículo de número 5. Agora, pois, versículo de número 8. Olhe para o versículo de número 8 do capítulo 45. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai do faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. José tinha essa percepção. Por isso, queridos, que ele arranjou o jeitinho dele. Ele deu as suas alfinetadas, mas ao final ele cumpriu o princípio, que é a expectativa que Deus tem para nós. Sabe por quê, queridos? Você não sabe, mas quando a ofensa é grande, os ofensores vivem sempre inseguro sobre o possível castigo que ele vai receber por conta do mal. Mas quando Deus garante aos pecadores como eu e você, de que Ele nos perdoa, nós não poderemos ter dúvida nenhuma disso. Os irmãos de José
estavam cheios de medos agora. Sabe por quê? José garante para eles que eles estão perdoados. José vai lá, busca o seu pai e toda a família do seu pai. A Bíblia diz que 68 pessoas desceram ao Egito junto com Jacó. 67, com mais 3 que estavam lá, José e seus 2 filhos, 70 almas. Só que Jacó morre. E aí os irmãos de José falam, agora nós estamos fritos. Aí voltem lá, ou melhor, vá lá, para o capítulo de número 50, onde estávamos lendo. Olha o versículo 14. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Aí o versículo de número 15. Vendo então os irmãos de José, o versículo que nós já lemos hoje, que seu pai estava morto, disseram, porventura nos odiará José? Agora olhe para o versículo de número 16, eles começam a desesperar, eles começam até a mentir. Em nenhum momento da Bíblia aparece Jacó com esta preocupação, mas olha o que eles falam para José. Portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos. Perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Irmãos, e agora, José? Depois de mandar esse recado, seus próprios irmãos vieram pessoalmente, olha o versículo de número 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. José, com os olhos cheios de lágrimas, e disse para eles, vivendo o perdão de Deus, não temais. Olha que pergunta, irmãos. Olha que pergunta que José faz aos seus irmãos, e é muito bom como o Espírito faz para nós hoje. José alivia os seus irmãos dizendo assim, ó, não fiquem com medo, porventura estou, versículo 19, porventura estou em lugar de Deus. Eu não posso ser Deus, eu não posso te julgar, eu não posso te condenar. José mais uma vez deixa bem claro que ele lembra muito bem o que foi feito. Olha o versículo de número 20, vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. É a especialidade de Deus isso. Então não se vitimize tanto, com tantos males que você sofreu, saiba que o teu Deus vai fazer cumprir na sua vida. O que te estão fazendo de mal, Deus vai transformar isso em bem. Amém, igreja? Fundamental crer nisso, para fazer como vocês estão vendo nesse dia, para me usar como instrumento. Ele diz assim, ó, como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, ele garante no versículo de número 21. Não temais, eu vos sustentarei. Queridos, esse foi o jeito que José, um ser humano como eu e você, sofreu, foi traído, foi tirado da sua situação de honra, de filho querido do seu pai, para se transformar em um escravo no Egito, e depois Deus transforma tudo isso. Mas ele, do seu jeitinho, ele vai lá e cumpre o princípio. E o que eu quero dizer para vocês, quando eu faço-vos lembrar da história de José? Nós não temos saída, irmãos. Nós não temos saída com relação a esse tema. E agora, meu querido? Mas eu quero nessa noite, mais uma vez, trazer paz ao coração de vocês,
para a paz que a palavra me trouxe há muitos anos atrás, quando eu posso confessar aos irmãos que a questão do perdão já não é um problema mais para mim. Mas eu sei que é um problema para muitos de nós. Quando estamos diante dessa condição dada para a Bíblia, dada pela Bíblia, se não perdoar, você também não será perdoado. Não podemos isolar esse texto de todo o ensino da Bíblia. E eu quero então informar para vocês que o princípio que se liga ao perdão é o mesmo de 1 João 4,19. 1 João 4,19 diz assim, ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos colocar esse princípio no tema perdão. Nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. E a palavra que eu digo é, nós não perdoamos para ser perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Vocês entendem isso? Não há nada que possamos fazer que nos transforme digno de qualquer bênção do Senhor. Nós já recebemos o perdão, e porque recebemos o perdão, nós então perdoamos. E qualquer dificuldade que você venha a ter nessa área, é só você lembrar do ensino repetido várias vezes, que perdão é um passo de fé e não de sentimento. Perdão é você tomar uma decisão de crer e obedecer. Qualquer dificuldade, você precisa então dar esse passo de fé e ousadia, pois o perdão, é impressionante quando Jesus, uma certa vez, está falando para os discípulos sobre o perdão, ele fala assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque é uma questão de fé, irmãos, não é uma questão de sentimento. Não é preciso sentir, é preciso obedecer. Então, qual é a paz que eu trago para você nessa noite? Primeiro, você é um ser humano como José, você não é uma máquina. Você tem dificuldades, você tem lembranças, você sente dores. Então, tome um passo de fé e obediência e diga, em nome de Jesus, está perdoado e pronto. Agora, eu quero lhe falar da última barreira que se tem. Não há a expressão na Bíblia para aquilo que eu vou dizer, mas está implícito. Olha aqui para mim, a dificuldade que muitos têm de se perdoar. Você errou, você sabe a profundidade do seu erro. Talvez são erros ocultos, a tua consciência está pesando, mas aí vem o princípio da Bíblia, que Jesus diz, ame a si mesmo. Qual é a prova do amor de Deus para comigo? O perdão dele na pessoa de Jesus. Então trate nessa noite, de se amar a tal ponto, de se perdoar. Porque essa é uma coisa muito íntima entre você e Deus. Alguns, você já foi exposto diante de alguns dos seus erros, mas você conhece outros erros, e você está aí se remoendo, você está aí cabisbaixo, você está aí desanimado, você está aí se sentindo indigno. Aí vem a Bíblia e diz, sobre o segundo mandamento, Marcos 12:31, e amai ao próximo como a ti mesmo. Não existe maior mandamento do que esses dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Irmãos,
E agora? Primeiro desafio para todos nós nessa noite. Eu sei que muitos aqui estão falando, nossa, esse tema perdão, não, vai ser repetido sempre, sabe por quê? Porque muitos ainda têm algum senão nisso. E o desafio é você tomar posse disso aqui. Quando estamos sendo incomodados e desafiados a perdoar semelhantes, ou a perdoar a nós mesmos, é bom que você creia, que Deus já te deu toda a condição para você conseguir, não duvide disso, não olhe para o seu coração, creia que você está numa posição privilegiada, para poder, primeiro, se reconhecer, saber, que Deus te amou primeiro, que Deus te perdoou primeiro, e agora, você tem toda a condição, vinda do alto de Deus, para praticar isso, para você exercer a atitude mais nobre, que te liberta, e liberta as pessoas que estão aprisionadas no lugar errado no seu coração. Nós estamos então diante da solução de um grande problema, que é viver um princípio bíblico, não duvidar de que ao fazer essa declaração aqui, irmãos, e agora, cuidando exclusivamente primeiro de você, eu me perdoo, eu viro essa página da minha vida, eu não vou ficar orbitando em volta do meu erro, o meu erro está no passado, e o passado é um tempo da minha vida, e não a minha prisão, amém, irmãos? Vou dizer, o passado é um tempo da minha vida, ele foi um fato, e não uma cadeia. Então, ao ter a convicção, de que Deus me amou, me perdoou, eu agora me perdoo, e não tenho dificuldade nenhuma, de me lembrar de todos os meus ofensores, e em nome de Jesus declarar, estão perdoados em nome de Jesus. Fica em pé. Eu quero que você tenha um marco profético na sua vida, nesse dia. Você vai falar, eu vou virar uma página na minha vida hoje. Eu vou virar uma página na minha vida. Eu vou tomar posse do que a palavra está dizendo para mim hoje. Eu sou um José, e agora, José? Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas lembranças, eu tenho a minha vontade de me vingar, de alfinetar, de deixar bem claro o quanto mal me fizeram. Mas eu não vou deixar de cumprir o princípio. Outra coisa que você vai fazer, e é um marco profético na sua vida, você não vai sair daqui nessa noite sem liberar perdão para si mesmo, e você vai lembrar dessa frase, o meu passado é um fato, que eu não posso mudar, e não uma prisão, por isso eu tomo posse do perdão de Deus, e libero perdão para mim, e para os meus ofensores.